Fala galera, beleza? Vocês sabem o que é o OpenClaw? Bom, para quem não sabe, basicamente ele é um agente de IA que você instala localmente no seu desktop, tá? Integrar com uma série aí hoje de aplicativos, como por exemplo o Google, tem muita gente utilizando para fazer o WhatsApp, né? Mas eu uso muito, por exemplo, eu tô lendo uma notícia e de repente ou alguém me encaminha um link, eu sei que depois eu vou perder ou eu não vou achar de novo. Geralmente eu copio aquele link lá e eu colo no meu próprio WhatsApp, né? No meu próprio número, né? Eu tô fazendo isso com o OpenClaw nos últimos dias, né? Então, assim, você tem a primeira opção, né? Vou falar um pouco, né, do que eu achei aí de talvez prós e contras, tá? De fazer a instalação ele no Mac Mini. Detalhe, nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aqui a instalação, eu não tô fazendo ele no Mac Mini, tá? Por que eu tô fazendo no Windows, né? Que eu imagino que a maioria de vocês aí que vão estar assistindo esse vídeo, né, utiliza Windows, né? Então é mais fácil você fazer a instalação no Windows, tá? Ao invés de sair comprando um Mac caso você não tenha, tal. Então, simplesmente por conta disso, tá? Tô achando bem interessante, né? Então, quer ver, ó? Vou só mostrar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Vou pegar um link aqui e ele já começa, né? Responder ali, tá vendo? Coloquei um link ali de um artigo que eu vi no Instagram, ele tá lá processando, tá vendo? Dá um zoom, ó, mas ele pegou o título do site, tudo, ele já categorizou para mim, tá vendo? Então, ó. E aí que eu fiz? Eu falei para ele, ó, toda vez que eu enviar um link para você, você me gera uma lista, faz uma relação de todos os links que eu mandei. Então, eu vou pedir para ele aqui, ó, me dá o relatório dos links. Então eu escrevi aqui, ó. Tá, daí que ele vai dar um relatório de todos os links, né, de artigos que eu enviei, ó, tá vendo? São todos os links que eu passei para ele agora. Adianto, né, que já em alguns testes, né, o desenvolvedor, quem fez o desenvolvimento desse aplicativo, imagino que ele era um usuário de Mac, né? E algumas das skills, né, como é que funciona? O OpenClaw, ele tem, você consegue baixar skills, né, ou seja, conhecimentos específicos. Então, por exemplo, você quer integrar, fazer ele ler o teu e-mail do Google. Você tem que ter um skill para ler o e-mail do Google. Alguns desses skills, eles só são compatíveis com o Mac, tá? Então, assim, para quem que é usuário de Mac, você tem, né, 100% das features aí dos skills. Agora, você, usuário de Windows ou Linux, você vai estar limitado a algumas coisas, tá? Então, assim, ó, máquina dedicada, galera. Coloque o OpenClaw numa máquina dedicada, tá? Hoje o meu, né? Eu coloquei aqui Mac Mini, mas o meu hoje está numa máquina virtual. E aí eu coloquei os agentes aí, que eu coloquei alguns nomes aí. Ele vai ter acesso a um Dropbox dele e tal, e Google Drive, etc e tal. Eu criei uma conta específica de e-mail só para ele, tá? Então a conta do Google que ele tem acesso é a conta dele e o GitHub dele particular, tá? A hora que eu começar a fazer automação de código aqui para ele publicar. Então você pode ver que os ambientes estão totalmente isolados. A única coisa que eles compartilham acesso comum é o acesso ao share, né, dessas pastas aqui compartilhadas que depois, posteriormente, eu vou definir, tá bom? Então essa é a arquitetura recomendada, né, que eu, assim, se você me perguntar, quero instalar o OpenClaw, começar a brincar com ele, parta para esse cenário aqui, tá bom? Tô com outro computador aqui, galera, para fazer esses testes aqui, inclusive aqui, ó, vou virar aqui, ó. Esse aqui é uma das máquinas aqui que eu coloquei para configurar o OpenClaw para mostrar para vocês os cenários, tá? Segunda opção, o pessoal também chama, né, de VPS, né? VPS é Virtual Private Server, né? Você pode ter, se você tem conta em cloud aí. Eu, particularmente, para você começar a brincar, pessoal, se você não tem um computador já dedicado, e detalhe, antes de, né, eu não falei algo aqui talvez primordial. O que eu recomendo vocês estarem fazendo, tá? Tá vendo aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, minha máquina, né? Então isso aqui é a minha máquina que eu utilizo para fazer minhas tarefas diárias e tudo mais. Então é meu computador pessoal. Eu não vou instalar o OpenClaw e eu não recomendo, tá? Tem muita gente instalando no computador que você utiliza no dia a dia. Isso você pode ter uma série de problemas aí que eu já vou falar, tá? Não instale na tua máquina local aí, na tua máquina de trabalho, que ele é um software aberto, tá? De comunidade, então assim, tem uma série de vulnerabilidades, tá? Hoje tem publicado mais de 30 mil skills. Desses 30 mil skills, a Cisco, que é um fabricante aí de hardware de networking e cibersegurança, eles identificaram através dessa ferramenta mais de 26% dos skills tem algum tipo de vulnerabilidade, ou seja, de 30 mil a gente está falando
falando praticamente de 10 mil skills aí com algum tipo de problema aí de segurança aí que você pode sofrer um ataque por conta disso, beleza? Muito cuidado em começar a utilizar essa plataforma. Então comece utilizando ela com essas precauções aí que eu tô falando para vocês. Então depois no vídeo lá você tira um print screen desse modelinho aqui, se você quiser, e aí você faz, tá? Pode instalar num servidor de cloud. Eu recomendo para você começar a brincar se você tiver acesso. E galera, tem servidor de cloud aí muito baratinho aí, 20, 30 reais por mês aí você consegue. Um mês aí dá pra você brincar bastante com o OpenClaw, gastando grana, comprando um computador aí, investe aí, gasta aí 30 reais, que seja 100 reais aí, entende como é que funciona a brincadeira, vê se esse produto é para você, de repente não é para você, você deixa de gastar uma grana, e aí você viu como é que funciona, de repente você não gosta. Cara, como é um negócio de open source, comunidade, cara, você tem que instalar um monte de pacote, uma coisa, vocês vão ver na instalação, não é um software simples de mexer. Para quem não é técnico, ele não é muito simples, muito amigável, vamos dizer assim, tá? A galera que é técnico aí, que é nerdão igual eu, acha legal brincar com esse tipo de coisa. Mas de repente não é para você, tá? Então, vamos lá. Uma outra opção, computador velho. Não é esse computador desse desenho que eu tô colocando aí, mas assim, se você tem um computador às vezes que você já não tá utilizando, no meus testes aí, pelo menos você vai precisar pelo menos aí 8 GB de memória. Então o que esse cara faz? Ele cai nesse cenário aqui, ó. É uma máquina mais potente, no caso a minha é 16, tá? Então por isso que eu não tô recomendando 16, porque vai ficar muito apertado aí os recursos. Então, cara, se você tiver pelo menos 32, você consegue virtualizar e ter mais de um OpenClaw, tá bom? Que é o caso desse cara aqui que eu mostrei pra vocês, tá? E aí eu tô rodando esse cara aqui, né? Essa máquina que vocês estão vendo aqui, que é um item aqui, ó. Se eu abrir o terminal dela, é esse cara aqui, ó. Então você tá vendo? Ela tem duas CPUs virtuais, né? Que quando você virtualiza, você consegue virtualmente falar, ó, tem uma CPU, duas CPUs e memória. Memória eu coloquei 8 GB de memória para ela e as duas CPUs. Em vários momentos a CPU fica lá, cara, no talo lá, quase 100%, tá? Então assim, 8 GB de memória com duas CPUs é o mínimo do mínimo, na minha opinião, para você rodar o OpenClaw. Em alguns momentos, quando você manda uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa, você coloca o OpenClaw para rodar mais tarefas, ó, tá vendo? Ela fica batendo pico de CPU 100% toda hora. Então assim, já menos do que isso não dá, tá bom? Beleza, galera? É isso que eu quero dizer. Aqui vocês estão vendo aqui é o portalzinho do OpenClaw. Então quando você instala ele, os teus agentes, eles vão ficar todos publicados aqui e tudo mais. E ele fica sempre com uma janela aqui de fundo aqui, né? Um prompt aqui rodando, tá bom? O que dá erro, se dá erro ou não, ele vai logando tudo aqui. Então basicamente é isso que o OpenClaw, em termos de componentes aqui, é assim que ele funciona por cima, né? Não vou entrar muito no detalhe técnico aqui de cada um desses componentes, que eu acho que não vale a pena. Eu acho que é legal falar realmente dos casos de uso, não? E não esses detalhes aí técnicos aí. Espero que com esse vídeo eu consiga cobrir e tirei, né, uma série de dúvidas aí que vocês possam ter aí em relação à arquitetura, né? Qual tipo de máquina utilizar, o sistema operacional, por que rodar no Mac Mini ou não, por que rodar na cloud ou não, por que rodar no computador velho ou não, e por que rodar no computador virtualizado ou não, né? Quais casos de uso aí funciona melhor para cada um de vocês aí. Mas a minha recomendação é começa aí num computador dedicado, né? Mesmo que seja um pouco mais velho, e vai testando, vai brincando, vai vendo a instalação aí. De repente, conforme você vai identificando outros casos de uso aí que aponte para você ir por um Mac, caso você não tenha, aí você avalia lá se financeiramente compensa ou não ir pro Mac, aí você vai para esse caminho aí. Mas é isso aí. Forte abraço e até a próxima.